Vamos receber mais uma porção da palavra, do ensino, da instrução, da palavra de Deus para o nosso crescimento e edificação e a nossa alegria, da esperança. Precisamos se alegrar na esperança, mas a esperança da vida futura, do nosso encontro com Jesus, da nossa saída deste mundo, a esperança da nossa ida para a eternidade, onde vamos viver a vida eterna. A esperança não desta vida temporal, mas a esperança das coisas do alto, da vida futura com o Senhor lá nos céus. Nesse momento, eu quero convidar você para a gente ler aqui agora um texto da palavra de Deus, para a gente se edificar na fé, com a esperança da promessa que nós temos. Eu prego em vários conceitos de sentido. Eu prego dentro de uma defesa da fé, apologética. Eu prego dentro de uma correção, advertência, instrução, ademoestando, exortando. Nós temos que pregar a palavra dentro de todas as necessidades, mas também pregar exortando, estimulando, incentivando os irmãos a perseverar na fé pela esperança. Então eu quero aqui exortar você com uma instrução que vai te dar alegria na esperança, te mostrar, a esperança que breve vamos receber, que estamos aguardando. Esperança é aquilo que esperamos. E nós esperamos não é nas coisas da terra. Nós esperamos nas coisas do alto. Quando Paulo vai dizer aos irmãos, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverem em oração. Paulo vai falar isso para os irmãos lá na igreja que estava em Roma. Paulo vai dizer, não era a igreja católica, tá? A igreja que estava em Roma era os cristãos que estavam lá em Roma, onde Paulo estava lá também preso, onde Paulo pregou, onde Paulo estava se dirigindo para os irmãos, que era constituído a igreja, os membros que ali estavam, que constitui a igreja. Somos nós, irmãos, membros, pessoas. Então Paulo ele vai dizer aos irmãos que estavam lá em Roma, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Deixa eu lhe dar uma informação aqui. Diante dessa palavra que Paulo dá aos irmãos, diante dessa exortação que Paulo faz aos irmãos, Paulo vai falar isso dentro de um contexto onde os irmãos estavam passando por uma perseguição, onde os irmãos estavam passando por tribulação, onde os irmãos estavam tendo até perseguição diante do Império Romano, pelos imperadores. E Paulo, diante dessa dificuldade toda que os irmãos estavam passando, diante das aflições que os irmãos estavam passando, diante da perseguição, e muitos, até a espada estava morrendo, muitos estavam tendo necessidade, estavam sendo privados. Paulo aí, quando ele vai dizer essa palavra, aí que Paulo agora vai advertir os irmãos, diante de toda a perseguição, diante de toda a tribulação, diante de toda a aflição, aí Paulo vai dizer, meus irmãos, se alegrem na esperança, diante dessa tristeza, dessa aflição, dessa situação difícil, tenham alegria naquilo que está guardado para vocês lá nos céus. Se alegrem na esperança. Que esperança é essa? A esperança de, depois de tudo que passarmos nessa vida aqui, temos um lugar reservado para nós lá nos céus com Cristo, onde vamos desfrutar de uma vida eterna, de glória, de felicidade, de paz, de gozo, de alegria, aonde toda tristeza, toda dor, toda aflição, toda perseguição, toda dificuldade, toda falta, toda doença, todo envelhecimento, todo o mal que aqui a gente viveu, não vai se comparar ao que vamos viver na eternidade, uma vida de glória, de paz, de felicidade, em eternidade, em eternidade, em eternidade, em eternidade, onde não haverá mais dor, nem morte, nem violência, nem envelhecimento, nem maldição, nem perseguição, nem aflição, nem falta, nem escassez, nem fome, nem peste, nem doença, lá na eternidade, esta vida em abundância gloriosa, preparada por nós, em Cristo, é a nossa esperança. Não é nas coisas deste mundo.
Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, alegrando-se na esperança, não olhando para as coisas da terra, mas para as coisas do alto, do céu, onde está a nossa vida guardada, escondida com Cristo. Quando Ele se manifestar, nós iremos viver essa vida. É por isso que Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança. Essa é a esperança. Aí Paulo agora vai dizer, alegrai-vos na esperança, tenham paciência na tribulação. Por quê? Porque Paulo, ele estava vendo o que os irmãos estavam passando. Os irmãos estavam dentro de aflição, de dificuldade, de perseguição. E Paulo vai dizer, tenham paciência, meus irmãos. Tenham paciência nessa tribulação. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Tenham paciência na tribulação, porque Paulo vai dizer, essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que estamos para receber. Glórias a Jesus. Você está entendendo? Deixa eu botar aqui no Perturbe, que está entrando umas mensagens. Eu vou botar aqui para não atrapalhar agora, para não atrapalhar aqui o nosso raciocínio, a ministração. Porque nós precisamos entender o que a Bíblia nos adverte, o que foi avisado para a igreja, o que foi advertido à igreja, o que a igreja recebeu de exortação, de admoestação, de correção, de instrução. É isso que nós temos que receber também. É o que está aqui, é o que os apóstolos pregaram para a igreja, divertiram a igreja. A doutrina que nós, Igreja de Cristo, no tempo de hoje temos que seguir, não é outra, não é de A, de B, de C, é a doutrina de Cristo. E é por isso que nós temos que se alimentar da palavra, nós temos que buscar o conhecimento e cuidar de nós e da doutrina, porque fazendo isso, continuamos firmes na salvação, andando na doutrina de Cristo. E aí Paulo vai dizer, meus irmãos, tenham paciência na tribulação. Por quê? Porque eles estavam passando por aflição. Paulo não estava dizendo aos irmãos, venha para o culto da vitória, venha parar de sofrer, vá para o culto da prosperidade, vá para o culto da bênção. Paulo não disse isso a ninguém. Paulo não orientou ninguém a parar de sofrer, a buscar fazer ritual de culto para Deus tirar ele do problema, cessar o choro, acabar o sofrimento. Não! Jesus, ele disse, aqui no mundo vamos ter aflição. Jesus não vai nos livrar das aflições, mas ele é conosco, confortando, consolando e nos dando a graça dele para suportar e ser fiel, perseverando até o fim para que sejamos salvos. Vamos passar por luta, vamos ter doença, vamos morrer, vamos ter necessidade, vamos ser perseguidos, vamos ser rejeitados, vamos ser humilhados, vamos ter perda, vamos ter tudo que no mundo tem, todos têm, porque a Bíblia vai dizer que tudo sucede a todos de igual modo debaixo do sol. Nesta vida aqui, todos vão passar pelas mesmas aflições. Eclesiastes 9:2. A diferença é que nós temos o Consolador. A diferença é que nós temos a esperança. A diferença é que nós sabemos que depois do choro, depois das aflições, depois da dificuldade, depois de toda a situação difícil nesse mundo aqui, a gente tem uma promessa de uma vida de gozo, de paz, de alegria, de descanso eterno, aleluias, paz eterna, vida eterna, onde não haverá nenhuma necessidade, dificuldade, nenhum mal que hoje tem nesse mundo. Essa é a nossa esperança. Por isso que Paulo vai dizer, se alegrem, irmãos, na esperança. Tenham paciência nessa tribulação. Interessante que lá em... Deixa eu ver se é aqui, 1 Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer aqui, na sua carta a 1 Coríntios. Ele vai dizer aos irmãos, irmãos, suportai a leve e momentânea tribulação, porque isso não se compara ao peso da glória que estamos para receber. 2 Coríntios, capítulos 4, versículo 17 e o 18. Olha a orientação de Paulo para os irmãos. Meus irmãos, a orientação dos homens hoje que se dizem ministro da palavra não é a orientação da doutrina de Cristo. Não é a orientação apostólica do que os apóstolos ensinaram. Eles estão orientando o povo a outra esperança, a outra busca, a outro meios e alvo, não é a Cristo, não é o que o Evangelho ensina. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos diante da dificuldade, diante do problema, diante das perseguições. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e o 18. Escute isso, você tem que guardar sua mente com esta palavra, com esta doutrina, com esta informação.
com esta instrução, não é com essas daí que estão recebendo pelos homens aí nos locais, que não têm compromisso com a palavra, que não estão te instruindo na palavra. Olha o que Paulo vai dizer. Segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. A tribulação produz. É preciso ser provado pela tribulação. Porque a tribulação produz a paciência. Aí Paulo vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Aí Paulo vai dizer, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê, tudo aqui nesse mundo você vê, tudo aqui é temporal, vai deixar de existir, mas o que não se vê é eterno. A nossa vida com Cristo lá no céu, a nossa cidade, a nossa pátria, a nossa bênção é eterna, lá no céu. Nós não vemos com essa visão óptica, mas vemos pela fé. Pela fé eu contemplo a promessa, eu me alegro na esperança, pela fé em Jesus Cristo, na palavra dele, no que ele prometeu. Paulo vai dizer, se alegre, irmãos, na esperança, tenham paciência na tribulação. Olha o que Paulo vai dizer aqui, porque, olha o que ele vai dizer agora em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar à glória que em nós há de se revelar. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Quando Paulo vai advertir os irmãos a isso, Paulo vai dizer, irmãos, eu tenho certeza de que essa leve, Paulo diz que essa tribulação é leve e momentânea, ou seja, é momentos, vai passar. Paulo vai dizer que essa leve e momentânea tribulação, como é que ele diz aqui, versículo 18, capítulo 4 de Romanos, porque para mim tenho por certo, Paulo tinha certeza, Paulo tinha convicção, você tem que ter certeza e convicção na palavra de Deus, na fé em Jesus, na confiança, na esperança, na promessa. O Espírito de Deus testifica em nós essa certeza e convicção. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, as dificuldades, as lutas, as perseguições, os momentos difíceis de doença, de enfermidade, de tudo que o mundo oferece para a tristeza e dor da humanidade, não se compara. Paulo vai dizer, as aflições desse tempo presente, que nós estamos vivendo hoje, não se compara com o que está guardado no futuro para nós que estamos em Cristo. Então é por isso que Paulo vai dizer aos irmãos, tenham paciência na tribulação, irmão, suportem. O que nos separará do amor de Cristo? A espada, a dor, a perseguição, a fome, a peste, a doença? Não deixem que isso nos separe. Isso não pode nos separar do amor de Cristo. Isso nos dá mais firmeza. Isso nos ajuda mais a estar fortalecido, esperando mais no Senhor, cada momento, cada hora, em cada instante, que o Senhor venha e cumpra a sua promessa para nos tirar desta vida. As aflições desse mundo nos levam a estar mais ansioso, a sair daqui e estar com o Senhor, para não passar mais por esses momentos difíceis. Porque nós, cristãos em Cristo, só vamos parar de sofrer quando sair deste mundo e ir para a eternidade. Não tem esse negócio, pare de sofrer, não aceite isso, não deixe isso, não. Aqui na terra, aqui nesta vida, tem sofrimento, vai ter morte, vai ter perda, vai ter falta, escassez, dificuldade, porque esta vida é assim, é maldita. Este mundo aqui, por causa do pecado, tornou-se maldito. Mas Deus tem uma vida de glória, de bênção eterna para nós lá no céu. Quando sair daqui, você tem que crer em Jesus por essa esperança. Por isso que Paulo vai dizer, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, nas dificuldades. Não fique atrás de culto de vitória, de culto de prosperidade. Não vá ali, aqui, acolá, onde o homem diz, pare de sofrer. Deus está dizendo que foi até hoje, não mais. É mentira. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso. Os apóstolos, Jesus ensinou a você ser paciente na tribulação, a saber que esse mundo temos aflições, que vamos ter dificuldade, vamos ser perseguidos, vamos ter perda, mas devemos ser fiel ao Senhor em
todas as circunstâncias da vida. Fiel a Cristo é estar na palavra, na esperança, guardando, confiando, acreditando e se mantendo com o coração convicto, aguardando esse momento, na esperança, alegrando-se nela. Isso é ser fiel a Jesus, na esperança do Evangelho. Não é pare de sofrer, você vai ser vitorioso, não vai ter mais derrota na tua vida, não vai ter mais problema. É mentira. Esses homens que pregam isso são mentirosos, que criam esses cultos de solução, que criam esses cultos de promessa mentirosas que Deus não faz. Deus orienta o homem a estar se vestindo, se revestindo nele, para suportar o dia mau. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, revestivos do Senhor e da força do seu poder, para que possais suportar o dia mau. Efésios 6:10. Dá uma lidinha lá. A palavra de Deus nos manda nos revestir da palavra de Deus, da firmeza no Senhor, da esperança da salvação, o capacete da salvação, a couraça da justiça, se revestindo com a palavra, vivendo dentro da palavra, com fé na palavra, combatendo com a palavra, usando a palavra contra os contradizentes da palavra. É o que a palavra, é o que Jesus nos ensina. E Paulo vai dizer aos irmãos isso, irmãos. Tenham paciência na tribulação, perseverem em oração. Aí ele termina, lá em Romanos 12:12. Aí ele termina aí essa orientação dizendo assim, perseverem em oração. O que é perseverar em oração? Não é estar em culto formal de oração dentro de igreja. É estar orando todo o tempo com sua mente conectada com Deus, com a sua vida, com a sua direção, sempre andando na direção de Deus, pedindo a Deus cada dia mais graça e entendimento para se manter guiado, dirigido por Ele, andando na palavra, a palavra dEle no nosso coração, e a gente sempre orando, pedindo a Deus livramento, misericórdia, conhecimento, entendimento e graça e força, sempre, não é dentro de uma formalidade religiosa de 2 horas em um local. Paulo vai dizer, persevere em oração. Então esse é o conselho de Paulo para os irmãos. Paulo estava sempre levando os irmãos à alegria da esperança do céu, não das coisas da terra. Tanto Paulo como Jesus, como todos os apóstolos. A igreja tem que ser incentivada a se alegrar nas coisas do alto, não é nas coisas da terra. Porque tem muita gente que não vai conseguir o que quer. Tem muita gente que não vai receber o que pede a Deus. Porque Deus não vai satisfazer o desejo do homem dentro da sua vaidade, dentro do seu satisfatório. Deus vai nos conceder o que é necessário para a gente se manter, para a gente viver as coisas necessárias deste mundo, para viver aqui enquanto estamos aqui. Deus não vai nos livrar dos problemas, Ele vai estar conosco, nos dando a graça dEle, para suportar os problemas. É assim ou não é? O apóstolo Paulo, diante de uma dificuldade, ele ora a Deus 3 vezes. O texto vai dizer, Paulo vai orar a Deus, pedindo que Deus livrasse ele de uma situação que estava trazendo desconforto a Paulo. E Deus vai dizer, Paulo, eu não vou te livrar disso não, Paulo. Agora tem uma coisa, a minha graça te basta. Tu vai vencer com a minha graça, diante de qualquer dificuldade que tu passe, diante da perseguição que tu tenha, diante das situações que tu vai sofrer. Eu sou contigo para te livrar. Eu não vou te privar dos problemas, mas eu vou estar contigo para que você vença os problemas. Está entendendo isso, irmão? Está aprendendo como é que Deus quer que a gente entenda a vida de fé com Ele? Não é essa vida de fé fantasiosa, de fábula, de fantasia que o povo vive aí dentro das igrejas. É uma vida de fé consciente, vivendo a razão, vivendo um mundo normal, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de perda, cheio de decepção. Mas em Cristo a gente torna-se firme com a alegria, com a alma confortada no Senhor, se alegrando na esperança, tendo paciência diante das dificuldades, perseverando em oração, irmão. Perseverando em oração. Aprendeu aí? Então que neste momento fique essa pequena reflexão para lhe edificar, para lhe fortalecer na fé, para lhe tirar desse desânimo e trazer a sua visão para a esperança do alto, para que você, diante dos problemas, se alegre no Senhor, diante daquilo que está preparado para todos nós, quando deste mundo sair. Não é aqui, é lá na eternidade. A vida em abundância não é aqui, é na eternidade. Quando daqui, deste mundo temporal, a gente partir para a vida eterna com Deus lá no céu. Amém, meus amados irmãos? Então, mais um ensino, mais uma instrução,
desse que vos fala, seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, sempre com o compromisso de ministrar, informar, ensinar, instruir, orientar e levar a todos a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem acepção de pessoa. Não há diferença. Quem crê será salvo. Não há diferença. Que Deus abençoe a todos. Medite nessa reflexão, nessa instrução que você recebeu agora, para te exortar e para te estimular a continuar caminhando em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às tribulações, se alegrando na esperança do alto, da vida perfeita em abundância lá no céu, que está preparada para nós, suportando a dificuldade, persevera em oração, está sempre na palavra, conectado a sua mente com Deus, a sua visão com Deus, a sua direção com Deus. Orar em todo o tempo. É isso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Transmita essa mensagem para outros que você vê que precisa, se você assim quiser, tá certo? Leve coisa boa para as pessoas. E o bom é a instrução da palavra de Deus. É a luz e a lâmpada para os nossos pés. É a exposição da palavra do Senhor. E aqui você recebeu agora a luz de Deus para guiar, iluminar o teu entendimento e a lâmpada para guiar a tua caminhada neste mundo. Pela luz de Deus que é a palavra, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.